todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Shirley Botelho, do Componente de História, e eu convido você a conhecer o tema aqui da nossa aula de número 10, que tem como objeto de conhecimento a conquista dos direitos civis e o reencontro com a democracia, e o detalhamento, movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, lutas contra o racismo e a segregação racial, e a luta das mulheres por igualdade de direitos, sufragismo e o feminismo. Vamos então à nossa aula. Então, nessa aula nós vamos olhar para momentos em que grupos inteiros decidiram não aceitar mais a desigualdade como algo natural. E seja nas ruas dos Estados Unidos contra a segregação racial, seja nas mobilizações de mulheres que exigiam participar da vida política e social em igualdade, essas lutas mostram como a cidadania é construída por quem ousa questionar. Ao longo da aula, nós vamos entender como esses movimentos surgiram, quais estratégias utilizaram e por que as suas conquistas ainda moldam debates sobre justiça e direito no mundo atual. E para iniciar aqui a nossa aula, a gente vai debater sobre os movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos. E para isso, nós estamos aqui em frente a essa lanchonete, ali na década de 50, nos Estados Unidos. Vocês conseguem perceber alguma coisa diferente aqui nessa imagem? A gente tem aqui, ó, uma porta white e a outra porta aqui para colored, para pessoas de cor. Então, essa imagem, que essa fachada, ela representa um momento muito importante e triste da história dos Estados Unidos, que ela exemplifica, ela materializa as leis de segregação que foram impostas nos Estados Unidos ainda no século XIX. E percebam que estamos aqui na década de 50, do século XX. Então, atravessou o século XX e essas leis permaneceram. O que são essas leis? São as leis de segregação que separam espaços para pessoas brancas e pessoas negras. Então a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender como chegamos até aqui, né, na década de 50 dos Estados Unidos, onde esses movimentos eles vão aflorar. Então vamos lá, olha só. Nos Estados Unidos, houve a Guerra de Secessão, lá no século XIX, entre 1861 e 1865. O porquê dessa guerra, gente? O presidente em questão, Abraham Lincoln, queria conceder ali a liberdade aos escravizados nos Estados Unidos. Lembra lá que os Estados Unidos ele era dividido entre os estados do norte, que tinham um modelo de economia diversificado, industrializado, com mão de obra livre, e os estados que ficavam ao sul, que praticavam a monocultura, os latifúndios, a mão de obra escravizada. Então, esses fazendeiros ao sul, eles não aceitavam o fim da escravidão na sua região, porque isso representaria a perda de sua mão de obra. Mas houve essa guerra, o lado norte venceu e em 1865 foi institucionalizado o fim da escravidão nos Estados Unidos. Então, para tentar reverter um pouco esse cenário e não tornar a situação da cidadania da população negra efetiva, os estados do sul, lembrando que nos Estados Unidos eles estão organizados politicamente em federação, então cada estado ele tem autonomia para criar suas próprias leis. Esses estados eles vão criar as chamadas leis Jim Crow, que são leis segregacionistas, né? É a ideia de separados, mas iguais. Agora, como assim essas leis institucionalizadas? A gente entende um pouquinho mais agora, porque essa discriminação institucionalizada ou estrutural, ela refere-se a práticas discriminatórias que estão incorporadas nas normas políticas e no funcionamento regular de instituições governamentais, jurídicas, educacionais, econômicas, etc. Então, muitas vezes, sem que haja uma intenção explícita,
ilícita de prejudicar determinado grupo, essa discriminação ela ocorre. Diferente do preconceito individual, né, que opera de forma sistêmica, mantendo desigualdades históricas, mesmo na ausência de leis declaradamente racistas, sexistas ou excludentes, o que não é o caso dos Estados Unidos ali em meados do século XX, já que a discriminação era de fato institucionalizada, era regimentada por um conjunto de leis que colocava cidadãos brancos e cidadãos negros em condições diferentes. E aí a gente observa agora esse sistema de segregação racial, com as leis de Jim Crow, por exemplo, que surgiram após a abolição da escravidão em 1865. E aí você pergunta, professora, por que leis de Jim Crow? Jim Crow era um personagem ali do século XIX, de um homem que usava o blackface e tentava imitar comportamentos estereotipados da população norte-americana. Então ele era um personagem racista, e aí essas leis vão receber o nome desse personagem. Então era uma doutrina de separados mas iguais. Olha, nós somos separados, mas eles podem entrar por essa porta, nós entramos por aquela, mas somos iguais. No entanto, essas leis, elas acabavam mascarando a situação. Por quê? Porque os lugares que eram destinados à população negra, eles tinham uma baixa infraestrutura, eles não mantinham o padrão dos locais destinados às pessoas brancas. Então havia de fato uma segregação muito grande. Essa segregação ela era em escolas, ela era feita nos transportes, em estabelecimentos públicos, onde a população negra ela tinha seu espaço reservado e não podia acessar os espaços destinados à população branca. Isso se caracterizava também pela violência, né, por essa exclusão sistemática em que essas leis colocavam a população branca. E aí a gente vai para um ponto muito importante da nossa aula, onde vamos falar sobre Rosa Parks. Muito bem, então estamos aqui diante de um ônibus que ele ficou marcado na história e deu início a uma luta muito importante contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Então, isso porque Rosa Parks, que vai já aparecer aqui na tela para vocês, essa mulher aqui, ela trabalhava como costureira, pegava ônibus todos os dias para ir da sua casa até o trabalho, o mesmo percurso para voltar. Ela não aceitou ceder o seu espaço, ceder o seu assento a um homem branco, porque era a lei, se não tivesse espaço para as pessoas brancas sentarem, os negros deveriam ceder lugar às pessoas brancas. Então, o fato dela ter recusado-se a ceder o seu assento ao homem branco na cidade de Montgomery, no Alabama, isso causou ali a sua prisão, que desencadeou um boicote aos ônibus que durou 381 dias e revelou um jovem pastor chamado Martin Luther King, que foi escolhido ali dentro do movimento negro para apoiar a causa da Rosa Parks. Ela acabou sendo presa, teve que pagar uma fiança e se tornou um símbolo na luta contra a segregação racial. E é muito importante o que foi feito a partir disso, porque foi feito um grande boicote ao sistema de transporte público. Então, 90% da população negra deixou de pegar o transporte público, deixou de pegar ônibus, enquanto essa lei de segregação no ônibus ela vigorasse. Isso acarretou num prejuízo muito grande para as companhias de transporte, porque cerca de 75% dos seus usuários eram negros. E aí você pergunta, mas como é que eles fizeram então se eles não pegavam mais ônibus? Eles iam a pé, iam de bicicleta, organizaram caronas coletivas e isso durou aí por um pouco mais de um ano. E coloca em evidência a figura de um líder, de um jovem pastor que foi muito importante no movimento da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, ali no século XX,
E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre Martin Luther King, que se tornou um símbolo do movimento pelos direitos civis, defendendo a resistência não violenta. Isso mesmo, ele se inspirou em Mahatma Gandhi, que foi líder da libertação, da independência da Índia, e mantinha essa postura de uma luta sem resistência, uma luta pacífica. Martin Luther King, ele tinha uma grande influência dentro da sua comunidade. Ele, como pastor, tinha uma oratória também muito persuasiva, e em seu discurso Eu Tenho um Sonho, que foi proferido em 1963, diante de cerca de 250 mil pessoas na marcha por Washington, é considerado um dos momentos mais icônicos da história americana e um dos discursos mais emblemáticos. E a gente trouxe um trecho do discurso de Martin Luther King para vocês observarem. Eu tenho um sonho, que um dia essa nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos essas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho, que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho, que um dia, mesmo o estado do Mississippi, um estado desértico, sufocado pelo calor da injustiça e sufocado pelo calor da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho, que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia o estado do Alabama, com seus racistas cruéis, cujo governador cospe palavras de interposição e anulação, um dia bem lá no Alabama, meninos negros e meninas negras possam dar-se as mãos com meninos brancos e meninas brancas, como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje. Esse discurso que foi proferido por Martin Luther King, ele teve uma importância vital para o movimento, porque denuncia esses movimentos, essas leis segregacionistas, traz um sentimento de esperança, né, com esse sonho de viver num mundo onde haveria igualdade racial entre brancos e negros, e ele acabou contribuindo para acelerar uma série de leis que vão ser suspensas em benefício da população negra que vivia nessa condição de segregação. Mas durante esse movimento de luta, houve outros líderes muito importantes também. E a gente traz aqui Malcolm X, né, Malcolm X, como a gente fala aqui no Brasil, que defendia uma postura mais assertiva de autodeterminação negra. Então, Malcolm X, ele tem uma trajetória de vida que ajuda a compreender essa formação de pensamento dele, porque ele não concordava com essa luta passiva. Malcolm X, ele acreditava que a população negra deveria lutar do jeito de todas as formas, com as armas que tivessem. Isso porque sua família foi perseguida quando ele era criança, eles tiveram que se mudar, tiveram sua casa incendiada, o seu pai foi morto num acidente, mas Malcolm X dizia que ele havia sido morto por supremacistas brancos. Sua mãe acabou tendo que se internar no hospital psiquiátrico. Ele e seus irmãos foram dados para adoção. Então, eles tiveram uma vida muito difícil por conta da perseguição de grupos supremacistas brancos. Por isso, ele tem uma postura na vida adulta muito diferente e um pouco mais radical do que Martin Luther King. E ele vai influenciar a criação de um movimento muito importante naquele momento também, que são os Panteras Negras, em 1966. É um grupo que organizavam comunidades para autodefesa e programas sociais. Então, era um grupo que acreditava
que a população negra ela deveria se armar. Era um movimento que ele não era monolítico, ou seja, eles tinham diferentes estratégias, diferentes abordagens de atuação. Então, os Panteras Negras, eles eram esse grupo de autodefesa e de organização comunitária que surgiu ali na década de 60 e também foi muito importante nessa luta contra a segregação racial. Então, esses movimentos, eles pavimentaram o caminho para uma série de leis que foram revogadas ainda na segunda metade do século XX. E a gente tem aqui algumas conquistas legais do movimento. A Suprema Corte e o caso Brown versus Board of Education, ali em 1954. Essa decisão judicial, ela declarou inconstitucional a segregação nas escolas e ela acabou marcando uma importante vitória legal contra a discriminação. Agora, a população negra, ela poderia frequentar as escolas onde frequentavam pessoas brancas. Então, esse foi um importante marco legal na luta contra a segregação racial. No ano de 1956, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou também a segregação nos ônibus inconstitucional. Então, isso fruto de toda aquela mobilização, lá desde o início com a Rosa Parks, recusando-se a ceder o seu lugar, posteriormente, a união da população negra, que faz esse boicote aos ônibus liderados por Martin Luther King, acabou pressionando pelo fim dessa segregação. Ainda em 64, a lei dos direitos civis, né, com o fim dessa discriminação em espaços públicos. Então, não somente mais no ônibus, agora todo espaço público ele deveria ser respeitado, essa igualdade a todos e não mais essa distinção entre espaços. Em 1965, vai haver também a Lei do Direito ao Voto, que garantia o voto à população negra. Esse legado, né, gerou aí uma luta contra o racismo estrutural que continua. A gente sabe que é uma luta constante, mas que foi muito importante esse movimento lá no século XX para que ocorresse toda essa mudança na legislação norte-americana. E agora a gente vai começar a falar sobre a luta das mulheres por igualdade. E aí a gente divide em dois momentos, né? A gente vai ter a primeira onda, que é o sufragismo no século XX, que foi, ou melhor, ali do século XIX e início do século XX. O que acontece aqui? A chamada primeira onda do feminismo, ela é marcada pelo sufragismo, e teve como principal objetivo a conquista dos direitos ao voto pelas mulheres. A gente precisa entender que a gente está falando aqui do final do século XIX, início do século XX, em que as mulheres elas já estavam atuando nas fábricas, nas indústrias, né? A Revolução Industrial ali, nessa nova dinâmica, já colocou as mulheres nos espaços de trabalho. As mulheres também elas precisaram sair de suas casas, sobretudo durante os períodos de guerra, quando seus filhos, seus maridos caminhavam para a guerra. Quem iria trabalhar? Quem iria construir, fazer as roupas, o fardamento dos homens? Quem iria ajudar na indústria? Então, as mulheres, elas ocupam espaços que antes eram somente aos homens. E aí elas vão começar a questionar. Olha, nós já estamos contribuindo para a sociedade, nós estamos trabalhando, não estamos recebendo o mesmo salário que os homens, não temos direito ao voto, mas por quê? E a partir desse questionamento e desse movimento, vai ocorrer essa primeira onda do sufragismo. E a gente observa aqui na nossa cartela que essa luta era pelo direito ao voto, por conta da situação jurídica das mulheres, né, que elas não tinham aqui direito ao voto, não tinham direito de administrar as suas propriedades, e isso vai levar à união dessas mulheres.
A Convenção de Seneca Falls, que foi realizada ali em 1848, nos Estados Unidos, é considerado o marco inicial organizado da luta pelos direitos das mulheres. Então, nesse encontro foi elaborada a Declaração de Sentimentos, que era um documento que reivindicava igualdade civil, social e religiosa, incluindo o direito ao voto. Essa convenção, esse evento, ele representou a formalização de um movimento estruturado, articulando lideranças e consolidando uma pauta política clara em defesa da cidadania feminina. E a gente observa alguns nomes muito importantes nesse contexto. A gente tem aqui Susan Anthony e Elizabeth Cady Stanton. Elas se destacam, né, porque elas organizaram campanhas, discursos e associações sufragistas defendendo a ampliação dos direitos das mulheres. E na Inglaterra, Emily Pankhurst liderou um movimento mais combativo, com ações de protesto que chamaram a atenção pública para a causa. Essas lideranças elas acabaram mostrando que o sufragismo assumiu diferentes estratégias conforme o contexto político de cada país. E aí a gente vai observar na história o direito ao voto feminino, né? Que esse direito ao voto ele ocorreu de forma gradual e desigual ao redor do mundo. Aí a gente observa aqui na Nova Zelândia, que foi pioneira ao garantir o sufrágio feminino em 1893, tornando-se referência internacional. Já no Brasil, esse direito vai ser conquistado em 1932, no governo de Getúlio Vargas, mas ainda é um direito limitado. Apenas as mulheres casadas que tivessem ali autorização de seus maridos. Ou melhor, se a mulher fosse casada, ela só poderia votar com a autorização do seu marido. Já na França, as mulheres passaram a votar em 1944 e na Suíça apenas em 1971, evidenciando que mesmo países europeus demoraram a ampliar plenamente a cidadania feminina, né? E essas conquistas, elas mostram pra gente que o sufrágio ele foi resultado de longas mobilizações e pressões sociais. E aí a gente observa a segunda onda do feminismo. A gente precisa compreender um pouquinho melhor essa discussão. Porque, olha só, na primeira onda, a gente vai ter como pauta principal a questão do sufrágio, a questão do direito ao voto, um direito civil, um direito de cidadania para as mulheres. Já na década de 70 e em diante, viver uma nova onda. O que isso significa? Significa que agora que as mulheres conquistaram o direito ao voto, elas têm outras pautas. Tem outras questões que são levantadas que elas querem conquistar esses direitos. E aí a gente observa agora que, além do voto, as questões de autonomia, as questões de igualdade, elas vão passar a ser discutida, né? Então, nessa segunda onda, desenvolvida ali a partir da década de 60 e 70, ela amplia as reivindicações para além do direito ao voto, que já foi conquistado em alguns países. E o foco passou a ser a igualdade efetiva nas relações sociais, nas relações econômicas e culturais, onde elas questionavam padrões de gênero que eram enraizados de forma profunda, né? Então, esse movimento ele surge no contexto de transformações sociais mais amplas, como os movimentos estudantis, a luta por direitos civis e as mudanças nos costumes, propondo uma crítica estrutural a essa desigualdade de gênero entre homens e mulheres. E diferente da primeira onda, que priorizava ali os direitos civis e políticos, essa segunda onda ela enfatiza a autonomia feminina em múltiplas dimensões, né? A discussão ela passa a incluir liberdade sexual, independência econômica, acesso ao mercado de trabalho em condições iguais e questionamento dos papéis tradicionais que são atribuídos às mulheres. E aí a gente traz alguns nomes importantes nesse segundo momento
a gente tem aqui a Beth Friedan, com a mística feminina, que foi lançada ali em 1963. Esse livro denunciou o ideal da mulher, exclusivamente dedicado ao lar, como fonte de realização pessoal. Então, a Friedan evidenciou o sentimento de insatisfação que era vivido por muitas mulheres da classe média norte-americana, que apesar de conforto material, elas se sentiam muito limitadas a essa esfera doméstica. E a obra teve um impacto muito grande ao expor a dimensão social e cultural dessa opressão feminina, né? Contribuindo para impulsionar esse debate público. E aí a gente vai ter um nome que é muito emblemático nesse momento, que é da Simone de Beauvoir, com O Segundo Sexo, que foi lançado em 1949. Ele se tornou uma referência teórica fundamental para o feminismo contemporâneo, onde a autora analisou historicamente a condição feminina e formulou a célebre ideia de que não se nasce mulher, torna-se mulher, indicando que as diferenças de gênero elas são construções sociais e culturais. E a obra da Simone de Beauvoir, ela forneceu uma base filosófica para a crítica às desigualdades estruturais e influenciou os movimentos feministas nas décadas seguintes. E aí a gente tem como principais pautas, né, desse momento a igualdade salarial, o direito reprodutivo, porque esses direitos se tornaram centrais na defesa da autonomia sobre o próprio corpo, incluindo acesso a métodos contraceptivos, planejamento familiar e debates sobre a descriminalização do aborto em vários países. Também vai pautar o combate à violência doméstica, porque a denúncia da violência doméstica ela representou um avanço importante ao trazer para o debate público uma questão antes tratada como assunto privado, e também a divisão do trabalho doméstico, que ficava todo a cargo das mulheres. Então, nesse momento, votar já não era mais o suficiente, já não bastava. Mulheres ainda enfrentavam discriminação no trabalho, violência doméstica sem proteção legal, falta de autonomia sobre seus próprios corpos. E Beth Friedan, em A Mística, ali lançada em 1963, ela questionou essa ideia de que a realização feminina ela estava apenas no casamento e na maternidade. Simone de Beauvoir já havia escrito ali O Segundo Sexo em 49, afirmando que não se nasce mulher, né? Torna-se mulher. Então, o gênero ele é construído socialmente. E aí esse movimento ele lutou por salário igual, direitos reprodutivos, creches, divisão justa do trabalho doméstico. E nos anos 70, a violência contra a mulher ela acabou finalmente entrando na agenda pública por conta dessa segunda onda do movimento feminista. Mas não para por aí. A gente precisa falar também da questão da interseccionalidade. E, professor, o que é essa tal dessa interseccionalidade que é muito importante para a gente compreender as dimensões do movimento feminista, né? Esse conceito ele contribui para compreender que as desigualdades elas não atuam de forma isolada, mas elas se combinam, se reforçam. E aí a gente tem intelectuais, né, como Angela Davis e Bell Hooks, que destacaram que mulheres negras, elas não enfrentam apenas o machismo, mas elas também enfrentam o racismo e muitas vezes desigualdades de classe, vivenciando formas específicas de opressão que não podem ser explicadas por um único fator. Então havia essa outra dimensão que não dá para falar, combater o machismo, defender o feminismo, sem falar também das questões de gênero e raça, né? Onde essas diferentes opressões, elas se entrelaçam. E a necessidade de pensar esse movimento da perspectiva do gênero, da perspectiva da raça e da perspectiva também da classe social, né? Porque mulheres de diferentes classes sociais, de diferentes raças, elas acabam sofrendo também de formas diferentes em relação ao machismo, ao patriarcado. Por isso, a inserção dessa discussão ela é muito importante. E aí, após analisarmos, né, todas essas mobilizações pelos direitos civis nos Estados Unidos,
a luta das mulheres por igualdade. Percebemos então que nenhuma transformação social ela acontece sem um enfrentamento, sem uma organização, sem uma persistência. Então esses movimentos, eles ampliaram direitos, derrubaram leis discriminatórias e abriram caminhos para novas gerações continuarem a luta por inclusão. Então chegamos assim ao entendimento, de que a história dos direitos é também a história das vozes que se levantam e ainda hoje precisamos reconhecê-las, precisamos ouvi-las e aprender com elas. Então assim finalizamos a nossa aula.